A oitava turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ela manteve uma decisão que negou um pedido de pensão alimentícia feito por um advogado à ex-esposa e ainda condenou o autor ao pagamento de uma multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o réu ele perseguiu reiteradamente a ex-esposa por meio de ações e incidentes judiciais repetitivos, infundados e temerários, como aponta aqui a informação. Vamos repercutir agora então esta decisão com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana Brocanello, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Nada melhor do que falar com a Rádio Justiça para iniciar esse abril produtivo. Muito bem, doutora Ana Brocanello. Passamos pelo mês da mulher, mas a pauta mulher sempre em evidência e continuamos assim, sempre que necessário. A senhora já acompanhou decisões desse tipo, uma perseguição judicial contra uma mulher? Isso também pode ser caracterizado como uma violência, doutora Ana? Confesso que nessa natureza desse tipo de decisão tão específica, dizendo sobre uma perseguição processual, né? No caso aqui, a decisão fala até de stalking, ela é, para mim, inédita, no sentido de que eu nunca vi um juiz colocar tão claramente essa perseguição. Eu mesma já falei diversas vezes sobre até lealdade processual, essas questões, e pela primeira vez eu vejo isso tão claro dentro de um processo. Sim, a gente pode ser colocado numa perseguição de gênero, numa maneira de abuso, né, psicológico dentro do processo, onde as partes ali litigam acima do necessário, acima, vai além daquilo que deveria ser, inclusive, entre ética e urbanidade dentro de um processo. E uma decisão desse tipo, será que serve para dar um parâmetro para os outros tribunais, caso encontrem situações semelhantes? Fica mais fácil? Eu espero que sim, né, Sérgio? A grande questão da jurisprudência, ela acontece quando reiteradamente vai acontecendo os casos. Se houve pedido, se há uma decisão, né, ali, se há um tribunal que já definiu, que é no caso do Distrito Federal, para os outros a gente acaba utilizando. Então, nós advogados passamos a utilizar essa decisão até para embasar os nossos pedidos e espero que realmente os demais tribunais dos demais estados consigam aí fazer frente e fazer valer, porque isso é uma situação muito séria, muito grave. A Justiça ainda condenou o autor a um pagamento de multa por litigância de má-fé. É comum o sentido dessa aplicação de multa por litigância de má-fé? Sim, a litigância de má-fé ocorre, né, sempre quando o juiz percebe que a parte está agindo, né, de uma maneira equivocada dentro do processo. Ela é uma multa aplicada não para a parte, não é a parte que paga, sim o advogado. Ok? Ele paga para a parte contrária, mas não é entre réu e autor, e sim entre advogado do réu ou advogado do autor em relação à parte contrária. Isso é para evitar que inúmeros pedidos repetitivos, utilizar a máquina judiciária de uma maneira errada, fazer com que aquilo seja uma maneira de aprender e não reiterar nos fatos. Espero eu que seja sempre aplicado quando necessário. Doutora Ana Brocanello, pensão alimentícia. Quem tem direito à pensão alimentícia? É só a mulher? Pode ser o homem? Não, entre o casal é possível que aquele que provém economicamente, né, aquele que mantém o casal economicamente, onde o outro é dependente, independente se o homem ou a mulher, hoje nós temos ainda bem, né, assim, muito festejado mulheres que ganham muito mais que seus companheiros, que seus cônjuges. Se for necessário e for comprovada essa dependência econômica, caberá ao homem também. Nós sabemos aí que o grande número ainda é dos casos das mulheres que muitas vezes largam os empregos, largam a sua independência econômica, às vezes para criar filhos, para seguir este companheiro, este marido, às vezes em empresas, em empregos. Muitas vezes há uma mudança aí de domicílio. Então, uma vez provada essa dependência econômica, seja dela ou seja dele, acabam sendo passível o pedido de alimentos. Hoje, não é uma regra, ela não é uma obrigação, como é no caso dos filhos, que basta você juntar uma certidão de nascimento para valer aquela determinação do pagamento, a obrigação do pagamento de alimentos.
No caso, entre o casal, é necessário a comprovação dessa dependência e muitas vezes ela é por tempo determinado, justamente para que não se torne eterna, como a gente diz, ou até sem um prazo determinante, para que aquela parte também não se acomode diante da situação de alimentos entre o casal. Doutora Ana Brocanello, o regime de bens, ele acaba implicando ou não nessas questões que envolvem alimentos entre os cônjuges? Ele não implica diretamente, Sérgio. Ela é passível, como é uma necessidade, ela pode ocorrer mesmo no caso, por exemplo, de separação total de bens, que é bem o caso dessa reportagem. O pedido é passível, o pedido é possível também, mas a questão ali dos bens é muitas vezes verificar, ela vai fazer referência ali na questão dos alimentos, que se aquele casal, por exemplo, juntou um patrimônio, tem um patrimônio em comum e aquela pessoa, no final, dentro da partilha, receberá patrimônio suficiente para que ela se mantenha, não somente aquela casa, né, aquele teto, mas muitas vezes recebe casas de aluguel, dinheiro de aplicação, a pensão, por exemplo, vai ser fixada até que a partilha ocorra. Então, os juízes levarão em consideração o patrimônio amealhado durante o casamento ou união, para fins também de não só fixação temporária, sim ou não, mas também tempos e valores. Doutora Ana Brocanello, o juiz, ele pode fazer uma busca patrimonial para saber se as pessoas que estão pedindo o benefício e também quem deve pagar tem condição de fazer esse pagamento? É um basta-injúri? Como é feito isso? Não, sim, ele vai sempre buscar, né? Porque normalmente a ação de alimentos ao contrário da ação, pelo menos aqui dentro do estado de São Paulo, que o nosso tribunal pede que a ação de alimentos, como ela corre num rito próprio, né? Ela tem ali as suas regras específicas, ela corre em apartado, muitas vezes da ação de guarda, principalmente da ação de divórcio ou de dissolução de união estável dos pais daquele menor. No caso do casal, normalmente ela corre dentro do mesmo processo de divórcio, partilha de bens e pedido de alimentos. Então, provavelmente, se existe bens a partilhar, já vai ser trazido dentro daquele processo. Mas se for numa ação autônoma, cabe à parte que está pedindo, né, que está requerendo aquele alimentos, pedir para que o juiz faça uma pesquisa, não só dos bens comuns, como também dos bens particulares daquele que teria a obrigação de prestar esses alimentos. Basta-injúri, Sérgio, DECRAM, ARISP, que é o sistema de registradores, né? No caso, os registros de imóveis, pode ser pedido também alguns meios para ver aplicações, hoje em dia Bolsa de Valores, até mesmo dentro das financeiras particulares, imposto de renda, principalmente, o juiz também tem o poder pedir extratos bancários ao longo do tempo, até mesmo para você demonstrar um esvaziamento patrimonial. Então, ele pode, sim, requerer vários meios de ofício, pedir por conta própria, mesmo que a parte muitas vezes não requer, pedir ali para entender a situação daquele devedor, como que é a realidade, né? Extratos bancários, extratos de cartão de crédito, muitas vezes a questão até mesmo de juntar cópia do passaporte para demonstrar inúmeras viagens internacionais, isso demonstra padrão. A gente, é uma moda, aí a partir de redes sociais também juntar prints sobre fins de semana, restaurante, viagens, carros. As postagens também faz o que nós chamamos da teoria da aparência, onde demonstra aí a capacidade financeira daquele devedor. Muito bem classificado, né? Teoria da aparência, porque a vida maravilhosa que vemos nas redes sociais é algo assim que a gente fica perguntando, mas será mesmo? Aí quando chega uma questão judicial em que a pessoa vai ter que dispor do patrimônio, aí alega que não tem todo aquele dinheiro que ostenta nas redes sociais. Vamos falar sobre medidas excepcionais. Temos medidas extraordinárias para fazer essa cobrança de alimentos, doutora Ana Brocanello? Então, a partir do artigo 139, né, 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, foi possível a apreensão de CNH, apreensão de passaporte, as questões de retirar, né, crédito do cartão de crédito. Isso tudo faz parte dessa teoria da aparência, porque a pessoa que realmente não tem condições, por exemplo, de pagar alimentos, não tem condições de viajar. A questão da CNH, né, apreender a CNH,
para criar um dissabor civil, que a pessoa esteja limitada ali no seu ir e vir, né, dentro de um poder de conduzir. Muitas vezes as pessoas trabalham, né, de um canto ao outro e necessitam de um carro, é mesmo para tentar forçar esse pagamento, né, para que aquele devedor que desvirtua um patrimônio, que desvirtua uma execução, que diz que não tem condições de pagar alimentos para ex-companheira, ex-cônjuge, assim como diz dos filhos, muitas vezes, como a gente acabou de dizer na teoria da aparência, vive uma vida plena e faz de tudo. Ixi, Sérgio, a gente acha de um montão de coisa. De mandar dinheiro, constituir empresa em nome de pais, irmãos, parentes, terceiros, né? Para que não seja ali colocado. Transferência de empresa, esvaziamento do patrimônio, às vezes por 2, 3 anos antes mesmo, já preparando um divórcio para que aquela pessoa não tenha direito, porque o regime escolhido de casamento não é aquele que o beneficia na hora da separação. Então, tudo isso, essas medidas excepcionais vêm para tentar coibir esse tipo de situação. Doutora Ana Brocanello, quais os critérios que os juízes ou as juízas acabam avaliando para definir se a mulher tem direito à pensão alimentícia? É a questão da idade? É a questão se trabalha ou não? Quais são os critérios? Primeiro, idade. Segundo, questões de saúde, se ela realmente representa muitas vezes uma questão de saúde. Tempo fora do mercado de trabalho, filhos em comum, né? Muitas vezes conta conjunta, dependente de marido. A gente demonstra muitas vezes, ainda me surpreende de uma maneira negativa, né, não positiva, que ainda muitas mulheres chegam sem saber, Sérgio, qual patrimônio amealharam, conseguiram, adquiriram junto com aquele companheiro, tamanho abuso financeiro que aquele outro, aquela outra parte, né, detém. Que a pessoa, porque para comprar bens você não precisa da anuência, tanto do marido quanto da esposa, apenas para vender. Então a pessoa vai comprando ou compra em nome de terceiros, vai fazendo aquelas questões por trás, e a pessoa muitas vezes não sabe o quanto que o companheiro ganha, o quanto que ofere de renda mensal. Muitas vezes a gente vê casos das mulheres terem simplesmente um cartão de débito para fazer o mercado, tudo que precisa, seja pagamento de uma conta para filho, seja qualquer coisa particular, um cabeleireiro, uma roupa, ou ter algum benefício próprio, depende da anuência, depende da concordância daquele marido, e situações assim onde a pessoa é verdadeiramente prisioneira financeira daquela pessoa. Então isso dificulta, inclusive, o pedido de divórcio. Então a gente ainda vê que em pleno 2023 ainda existem casos. Óbvio que a gente vai olhar, são situações que as pessoas foram deixando, que aqueles companheiros, aqueles maridos foram enredando na situação. Então a gente traz isso e o juiz observa justamente são essas situações para colocar. Lembrando que cabe também, Sérgio, alimentos complementares. Às vezes, vou citar aqui um exemplo, né? Dizer um exemplo para vocês, para que vocês entendam. Às vezes o marido ganha 30, 40 mil e aquela esposa ganha 5. A renda dela é muito inferior à dele. Ela trabalha? Trabalha. Então, por isso, ela não teria direito a uma pensão, não. Mas ela pode ter uma necessidade de uma complementação daquela renda por um tempo. Então, também o juiz pode dar os alimentos complementares por um certo tempo. Então, não é só quando não trabalha. Então, isso tudo vai ser analisado caso a caso e o conjunto probatório aí é muito importante. Doutora Ana Brocanello, a senhora falou sobre as medidas excepcionais, né, como o bloqueio da CNH, do passaporte. A senhora vem acompanhando se temos resultados práticos dessas medidas? Sim, eu tive um cliente, inclusive, que foi retirado de dentro do avião, sentado para fazer uma viagem internacional. Ele trabalhava fora do Brasil durante o seu período e aí, por causa de dívidas, antes mesmo até da promulgação dessa lei, ele foi tirado justamente para que ele não se evadisse do país, né? E não voltasse, corria o risco de não voltar, segundo a parte contrária, corria o risco de não voltar ao país e permanecer devedor. Era uma quantia bem grande de dívida mesmo, veio ali quase 1 milhão,
e no fim das contas foi retirado de dentro de avião e tudo. Então, isso são maneiras que vêm sendo para criar justamente incômodos civis para a pessoa, para que ela possa tentar aí resolver ou até mesmo se compor com a parte contrária. E era um caso de pensão alimentícia ou uma dívida? Pensão alimentícia com os filhos. Era uma pensão bem alta, fixada, um valor assim bem grande. A pessoa pagava uma quantia, deixava sempre uma diferença em relação àqueles 2 filhos. O caso perpetuava assim já por de 5 a 7 anos. A dívida estava bem volumosa e eles pediram na época a restrição. Ele chegou a passar pela Polícia Federal, mas eu acho que houve algum tipo de alerta, alguma situação colocada, ele foi retirado de dentro do avião. É uma situação super complicada. Falando assim em termos de meios, né? Justamente pelo constrangimento e tal. Ah, mas Ana, então porque foi constrangido, caberia um dano moral? Não, ele é devedor e hoje passou a ser legal esse tipo de cobrança para que se evite justamente que a coisa se alongue por um tempo, inclusive corra prescrição a respeito do direito. Foi retirado do voo e depois, o que acontece com essa pessoa? Ou o que aconteceu, né? Preso não foi porque não havia mandado de prisão, ok? Ele foi retirado, ele não podia sair do país. Depois precisamos entrar, fazer a defesa a partir da execução e conseguimos ali resolver através de propusemos um acordo, uma parte pagamento à vista, na outra foi parcelado esse débito. Foi ali uma discussão durante um tempo, foi um acordo que demorou um pouco para ser amarrado ali entre as partes, mas no fim deu tudo certo e ele quitou e conseguiu ficar ali livre e poder fazer suas viagens de negócio tranquilamente. E agora já pôde viajar? Já. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Brocanello, repercutindo uma decisão do TJ do Distrito Federal, ou Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que negou o pedido de pensão alimentícia a um advogado que havia apresentado repetidas ações contra a ex-esposa, inclusive de pensão alimentícia. Doutora Ana Brocanello, obrigado por atender a Rádio Justiça. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado, Sérgio. Lembrando aos nossos ouvintes que é sempre importante procurar orientação, não assinar nenhum documento sem que tenha certeza a respeito se você está abrindo ou não mão dos seus direitos, para que você seja orientado e assim faça cumprir o que você precisa, que são os seus direitos e também os seus deveres.